Irmãos queridos, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, dando sequência à série expositiva que tem sido feita aqui na igreja, nesta carta. Minha intenção hoje é ver todos os versículos desse capítulo, portanto eu não vou ler agora, no início, mas à medida que a exposição for ocorrendo, a gente vai olhar para esses textos e deles refletir. O tema de hoje é uma visão bíblica sobre o ministério pastoral. Vamos orar ao Senhor? Enquanto você prepara a sua Bíblia, pedir a Ele luz para que nos ajude nessa exposição. Amém? Ó Espírito Santo, Tua palavra será lida, exposta e aplicada. Senhor, usa-me, Senhor, e não permita que eu seja uma barreira, Senhor, para que o Teu povo compreenda a Tua palavra e seja edificado. Pedimos também, Senhor Jesus, que o Senhor abra os nossos corações para que ela frutifique. Em nome de Cristo Jesus, amém. Capítulo 4, eu começo com uma história. Uma vez uma mulher, um casal melhor, foram a uma igreja visitá-la, uma igreja famosa, histórica. E quando esse casal chegou nessa igreja, a esposa desse senhor algo chamou a atenção dela nessa igreja. Ela percebeu que nos fundos do quintal, nos fundos da igreja, tinha um cemitério. E ela foi conhecer esse cemitério. O esposo dela, olhando de longe, deixou ela ir. Mas ele percebeu que ela começou a demorar muito tempo lá. E ele olhou para ela, lá para fora, pela janela, e ele percebeu que ela estava em frente a um túmulo, a um jazigo, e ali permanecia por muito tempo. E ele foi até ela, curioso, querendo saber o que aprendia naquele túmulo. Chegando lá, ele perguntou: por que você está tanto tempo olhando para esse jazigo aqui? E ela falou assim: eu estou lendo aqui o que está escrito e eu nunca vi isso acontecer na minha vida. E ele disse, tá, o que aconteceu? Ele, olha, leia comigo. Enterraram 2 pessoas no mesmo túmulo. E ele, mas como é que você sabe disso? Ele, lê comigo aqui no jazigo. Quando ele leu, estava escrito assim: jaz aqui um pastor e um teólogo. E ele olhou para ela e ele falou assim: mas é a mesma pessoa que está enterrada aí. Essa mulher, essa história não é minha, eu não inventei. Ela está no livro do Pastor como Teólogo Público, do escritor Kevin Van Hoosen. Essa história me fez rir quando eu a li pela primeira vez, por causa da crise dessa mulher. A crise dessa mulher em não saber melhor o que é um pastor, é a crise de muitos da igreja. Diria que, de todas as crises que nós temos, essa é uma das mais sintomáticas. Não sabemos, ou melhor, no geral, sabemos pouco o que significa um pastor. E uma das maiores evidências de que sabemos pouco, e aqui eu estou usando no plural mesmo, estou me incluindo, porque eu faço parte do corpo de Cristo, você também, mas assim, eu estou me referindo exatamente a igrejas e a locais onde isso é mais grave. E uma evidência de que há muitas pessoas que não sabem o que é um pastor, de fato, para que serve o ministério pastoral numa igreja, é que, neste momento, exatamente agora, milhões de irmãos nossos estão sendo expostos a um momento que é chamado de pregação, mas que não há nada de evangelho. Há um momento dedicado à exposição da palavra, mas o evangelho não é pregado, Cristo não é proclamado. Ou, nas palavras que foram ditas ontem aqui pelo Jorge, a morte de Cristo não é anunciada, sua ressurreição não é proclamada e sua ascensão aos céus não é ensinada. Milhões de pessoas, domingo após domingo, e milhares de igrejas, domingo após domingo, estão sendo expostas a um falso evangelho, a um evangelho diluído, e elas sequer lamentam. Por quê? Porque não se sabe o que se esperar nesses lugares de um pastor. A crise dessa mulher era a crise da igreja de Coríntios.
que Paulo vai tratar agora no capítulo 4, para ele encerrar um assunto que ele está abordando desde o capítulo 1, que é a imaturidade da igreja de Coríntios, que se manifestava nas divisões internas dela, porque os membros da igreja de Coríntios se dividiam em torno de nome de homens. E por quê? Porque eles não sabiam o que era um ministro do Evangelho. Eles não sabiam exatamente como diferenciar um verdadeiro ministro de um falso ministro. E, com isso, eles hostilizavam Paulo, que fundou a igreja de Coríntios, e seguiam e se vangloriavam em nomes de homens que, na verdade, não eram pastores, usando a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, que nós lemos aqui no início do culto, eram mercenários. Então, Paulo vai encerrar esse assunto para virar a página da sua disciplina da igreja de Coríntios. Ele vai finalizar esse assunto apresentando para eles as marcas de um verdadeiro ministro do Evangelho, para que aquela igreja finalmente amadurecesse. E ele começa, versículos 1 e 2, ele apresenta a primeira marca do ministro do Evangelho. E eu digo para você que marca é essa. É que um ministro do Evangelho, ele é um servo de Senhor Jesus Cristo. Paulo utiliza termos aqui para expressar que o ministro do Senhor, ele não é alguém com plano próprio, com uma missão própria. O ministro do Senhor, ele é um servo. E, sendo um servo, ele é um administrador, ele é alguém que cuida de algo que ele recebeu e que dele se espera a fidelidade. Ele diz que reconheçam, diz ele, os ministros de Cristo como seus encarregados. Versículo 2, que o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiéis. O que Paulo está dizendo aqui é que o ministro do Senhor, ele é alguém escravo de uma missão que ele não criou, que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Ele é alguém comissionado por Deus, ele é alguém comissionado por Jesus, e o que ele administra não são prédios, não são contas bancárias, não é nome, não é a sua reputação. O que ele administra são os mistérios de Deus, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta, portanto, é a primeira marca de um verdadeiro ministro. Ele não tem a sua missão. Ele recebeu de Cristo e ele vai cumpri-la com fidelidade. E eu chamo a atenção de vocês para a palavra fidelidade aqui, que o apóstolo Paulo, o único critério, ou melhor, a única coisa que se espera desse ministro, que Paulo afirma aqui, é que ele seja encontrado fiel. Eu quero chamar a sua atenção para o significado dessa palavra, porque eu acho que todos nós sabemos basicamente o que significa alguém ser fiel. Nesse caso aqui, é entregar ao povo de Deus com precisão, com clareza, o Evangelho de Jesus Cristo. É exatamente isso. Ser fiel é transmitir a mensagem de Cristo da mesma forma que ela foi recebida. Como Paulo fala lá no capítulo 11 de Coríntios, assim como eu recebi do Senhor, assim eu vos entreguei. Isso é ser fiel. Mas esse é apenas um aspecto da fidelidade. O outro aspecto que eu queria que você lembrasse e que você guardasse, que está mais harmonizado com esse contexto, é que ser fiel é permanecer fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, mesmo quando ninguém mais está fazendo. Porque é fácil sermos fiéis, é fácil servirmos a Cristo com fidelidade quando isso é moda. O difícil é quando isso está fora de moda. E o que Paulo está dizendo aqui é o que se requer desses ministros é que eles sejam fiéis a todo tempo, fora de tempo ou em tempo, em moda ou fora de moda. Então essa, portanto, é a primeira marca do ministro do Evangelho. Ele é fiel, ele cuida com zelo do seu chamado, que é transmitir ao povo de Deus o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda marca, versículos 3 a 8, é que ele é, e aqui eu queria que você prestasse muita atenção, ele é independente, ou melhor, ele é corajoso. Olha o que Paulo fala, irmãos. Versículo 3. Ora, mas a mim pouco me importa
ser julgado por vocês ou por um tribunal de homens. Nem eu me julgo a mim mesmo, porque a minha consciência não me acusa de nada. Isso aqui é interessante, porque o que ele está dizendo aqui para a igreja de Coríntios é o seguinte: eu não considero a sua opinião. Nesse primeiro momento pode parecer um pouco duro o que Paulo está falando, mas ele está sendo coerente com uma ideia que ele já desenvolveu aqui na carta. Ele já disse para nós, ou melhor, para os coríntios, no capítulo 2, ele já alertou os coríntios o seguinte, capítulo 2, versículo 14. Ora, a pessoa natural ela não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas apenas se discernem espiritualmente. O que ele está dizendo é o seguinte: quem não tem o Espírito Santo, ou quem é carnal, essa pessoa não consegue entender o que diz respeito ao Espírito Santo. E no capítulo 13, ele diz o seguinte: olha, eu tentei falar a vocês como pessoas espirituais, mas vocês não são espirituais, vocês são carnais. E com isso, nesse versículo, nessa parte, ele está disciplinando a igreja de Corinto, dizendo o seguinte: eu não posso dar ouvido a vocês, porque o critério que vocês utilizam para avaliar o meu ministério não é discernimento pelo Espírito Santo, é pelo mundo. Vocês seguem a sabedoria do mundo, vocês observam as modas do mundo, e, portanto, o que vocês dizem sobre o meu ministério e o que vocês dizem sobre os apóstolos de Cristo não tem fundamentação bíblica. Então, para vocês, em forma de disciplina, entregarei ouvidos fechados. Mas isso, irmãos, não significa palavras de alguém duro de coração. Isso aqui, o que Paulo está fazendo, ele não está dando carta branca para um ministro estar insensível a críticas ou insensível a ouvir correções relativas ao seu erro. Não é esse o caso aqui. O caso aqui está muito bem claro. Nós temos uma igreja que hostiliza um apóstolo. E ela hostiliza um apóstolo porque ela não discerne as coisas espiritualmente. Ela discerne com a mentalidade do mundo. Paulo está vindo até aqui acusando essa igreja de pensar como o mundo e não pensar com a mente de Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui, ele não está pedindo carta branca para não ouvir mais ninguém. O que ele está fazendo é disciplinando essa igreja e chamando a atenção dela o seguinte: vocês só terão a minha atenção quando vocês arrependerem-se da sua dureza de coração e passarem a ter a mente de Cristo. E aqui, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para tentar deixar esse ponto ainda mais claro. Porque isso é algo importante que nós devemos refletir como igreja. Eu já vou chegar nesse assunto. Nós somos herdeiros de uma tradição teológica que ela só veio a existir porque um homem um dia decidiu não escutar outros homens. 1519, Martinho Lutero, após ter ficado famoso por pregar as suas 95 teses, ele é chamado para uma audiência com os bispos de Roma. E nessa audiência ele é entregue uma carta de renúncia, dizendo para ele o seguinte: assina aqui e renuncie tudo o que você disse para que você não perca a sua comunhão com a igreja, para que a sua comunhão não seja cortada com a igreja. Vocês se lembram da palavra dele? Qual foi a resposta dele para aqueles bispos? Eu não vou me retratar e eu não vou negar nenhuma vírgula do que eu disse, a menos que vocês me convençam de um contrário, de forma bíblica e racional. Caso contrário, a minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Nós somos herdeiros de um homem, aliás, de uma tradição que ela nasce na coragem de um homem de fechar os ouvidos para mentes carnais. E um outro exemplo que eu trago, e esse particularmente ele me marca, vem de Charles Spurgeon. Interessante que Charles Spurgeon ele é um pregador bem badalado no meio reformado, mas poucos sabem das lutas e batalhas que ele travou pela verdade. No final do seu ministério, ele já era um homem não desejado, uma persona não grata no meio da sua denominação,
porque ele começou um movimento praticamente solitário de levantar, diante da sua denominação, os perigos da teologia liberal. E ele diz o seguinte: vocês estão enveredando essa denominação para os perigos da teologia liberal. Vocês precisam acordar para isso, caso contrário, iremos nos apostatar da fé. No entanto, naquela época, a teologia liberal estava em moda. E ele foi execrado. E ele foi criticado por sua crítica à teologia liberal. E ele falou uma coisa que me marca profundamente. Ele disse o seguinte: a verdade neste mundo não está com a maioria. Se quisermos conhecer a verdade, temos de parar de contar as cabeças. O que ele está dizendo é o seguinte: quando nós estabelecermos um juízo sobre o que é verdadeiro, o que é bíblico e o que não é bíblico, a última coisa que devemos fazer é olhar para as multidões. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: os meus ouvidos estão fechados para vocês porque vocês raciocinam como o mundo. E enquanto vocês não raciocinarem como filhos de Deus, enquanto vocês não tiverem uma mentalidade bíblica, vocês não terão o meu ouvido. E é por isso que ele diz: eu não me importo com o juízo que vocês fazem de mim. Porque o que eles estavam fazendo era rejeitando a autoridade de Paulo, rejeitando o apostolado de Paulo, porque Paulo não se enquadrava, já foi dito aqui várias vezes nas outras pregações, Paulo não se enquadrava nos critérios de pregação que eles haviam aprendido do mundo. Paulo não se encaixava no modelo de retórica que os mundanos produziam dentro da igreja de Corinto. Então, portanto, ele é desprezado. E ele diz o seguinte: ele balançava os seus ombros para disciplinar aquela igreja, para que ela se arrependesse do seu pecado de pensar como o mundo. E ele faz isso também nos versículos 6 a 8, por causa desse orgulho dessa igreja. E aqui eu me lembro, irmãos, dessa coragem de Paulo, é uma coisa que a gente tem que refletir, essa coragem dele de disciplinar e de confrontar a igreja que ele mesmo fundou, que ele mesmo plantou. E ele diz nos versículos 6 a 8, eu apliquei a vocês essas coisas figuradas entre a mim e Apolo, que ele já descreveu no capítulo anterior, para que vocês sigam o nosso exemplo e aprendam algo, não saiam do que está escrito, ou seja, não fujam das Escrituras, não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo de outro. O que ele está dizendo é o seguinte: o juízo de vocês está contaminado por essa mentalidade do mundo, e o grande fruto desse juízo contaminado de vocês é que vocês estão cheios de orgulho entre vocês, que se manifesta entre vocês por diversas divisões. E ele está, então, disciplinando a sua igreja com amor e chamando essa igreja ao arrependimento. E o ápice desse orgulho, irmãos, eu ainda estou no segundo ponto, que é a coragem. O ápice desse orgulho, versículo 7 a 9. Mas eu vou ler só o 7. Pois, quem é que faz com que você se sobressaia? E o que você tem que não tenha te sido dado? E se o recebeu, por que você se gloria como se não o tivesse recebido? O ápice... Vamos fazer a sequência correta do pensamento de Paulo aqui. Primeiro, o juízo deles estava errado, porque eles raciocinavam com uma mente do mundo, com a cosmovisão do mundo. E a evidência desse juízo errado era que eles eram orgulhosos entre si, se dividiam entre si em torno de nome de homens. E o que Paulo está acusando eles aqui é que o básico do evangelho eles haviam perdido de vista. O mais basilar da nossa fé, daquilo que nos distingue de todas as outras religiões, eles haviam perdido, eles haviam se tornado pagãos. Agora, eles haviam rejeitado a graça de Cristo e estavam baseando toda a sua comunhão com Deus em torno de seus próprios méritos. É o que Paulo está dizendo: vocês se esqueceram de tudo que vocês têm, vocês receberam de Deus. Vocês se esqueceram de que quem vocês são foi dádiva de Deus. O básico da fé que eles haviam recebido, eles haviam perdido. Que não temos nada neste mundo, exceto aquilo que nos foi dado por graça em Cristo Jesus. Essa é a coragem de um apóstolo. É alguém que, entre ficar do lado da multidão e do lado de Cristo, ele vai ficar do lado de Cristo. Correção, independência, coragem.
que é a grande marca de um ministro do Senhor. Terceira marca. E essa daqui, queridos, é de encher os olhos. Porque um dos pecados, vamos dizer assim, da igreja de Coríntios, isso já foi dito aqui também, eu lembro que na introdução o pastor falou sobre isso nas primeiras pregações, é que a igreja de Coríntios havia se enganado por uma escatologia já realizada. Isto é, eles achavam que já estavam no céu. E com isso, eles negavam qualquer tipo de experiência de sofrimento. Paulo agora vai apresentar para eles qual é a credencial do verdadeiro ministro do Senhor. Percebam aqui, que chama a atenção nesse texto, é que quem está escrevendo isso aqui é o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Quem está escrevendo isso aqui é o maior teólogo do Novo Testamento. Quem está escrevendo isso aqui é o maior nome entre os apóstolos da igreja do primeiro século. No entanto, não é nenhuma dessas credenciais que ele apresenta à igreja de Coríntios como evidência de seu chamado ao Senhor. Ele coloca de lado o fato dele ser plantador de igreja, ele coloca de lado a sua belíssima teologia, ele coloca de lado o seu nome que corria toda a Ásia, ele coloca de lado o fato dele ser conhecido por autoridades romanas. O que ele apresenta para os coríntios é o seu próprio sofrimento. Porque essa é a marca do ministro de Cristo. Como um enviado do Senhor Jesus, ele está disposto a sofrer como o seu Senhor sofreu. Olha o que ele diz, versículo 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. A imagem que vem aqui, queridos, pode ser que ela não rasgue a nossa consciência, porque estamos distantes deles. Mas para os coríntios, lendo isso aqui, deve ter sido aquela sensação que você sente quando alguém está arranhando uma panela, já viu? Que você se contorce todo, que você, meu Deus, isso está me incomodando. É essa imagem, é isso que provocou na mente, na consciência dos coríntios, quando eles viram isso aqui. Porque o que Paulo está dizendo é que os apóstolos são para o mundo o que os inimigos de Roma eram para Roma. Quando Roma decidia invadir uma cidade, ela visava imediatamente os líderes daquela cidade, os nomes importantes daquela cidade, capturava esses homens, matava a sua família, acorrentava esses homens e mandava esses homens de volta para Roma como espetáculos para o mundo. Esses homens entravam em Roma marchando, ensanguentados, nus, espancados, com fome, quase moribundos, como um troféu em anúncio a Roma. E é isso que Paulo está dizendo. Nós somos como esses homens, nós somos espetáculos de desonra para o mundo. Nós somos escória deste mundo, nós somos o lixo desse mundo por causa de Cristo. O que ele apresenta, então, para essa igreja, para humilhar essa igreja, para humilhar essa soberba que os fazia se dividir entre si, são os seus próprios sofrimentos. Isto é, aonde está a humildade de Paulo? Aonde está a humildade do ministro de Cristo? Aonde está a humildade do povo de Deus? Está em sua disposição em sofrer pela causa de Cristo. E é assim que ele apresenta a sua credencial. E ele apresenta outros problemas, ele diz, nós somos loucos, nós somos fracos, desprezados, nós temos fome, sede, estamos sem roupas, não temos onde dormir, não temos moradas certas, trabalhamos com as nossas próprias mãos para entregar a vocês o Evangelho de forma fiel. E ele vai apresentando, ele vai descrevendo, quando somos insultados, bendizemos, quando somos perseguidos, suportamos, quando somos caluniados, essa palavra também é muito pesada. Quando somos caluniados, isto é, quando temos a nossa reputação jogada na lama por mentiras que são ditas sobre nós, buscamos conciliação. É esse o apóstolo, é esse o pastor que a igreja de Corinto está aprendendo a reconhecer. Que sofre por Cristo, que sofre pelo rebanho de Cristo, que sofre pelo povo de Deus.
O ministro do Evangelho, pelo modelo da palavra do Senhor, é alguém versado no sofrimento. É alguém versado na arte de sofrer, de chorar com os que choram, de vivenciar o luto com quem está em luto, de sofrer incompreensões de corações duros, de ser rejeitado, de ser caluniado, apenas pelo fato de se manter fiel a Cristo. E a quarta e última marca do ministro do Evangelho é que ele é um modelo de Cristo na igreja. Não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, Paulo diz. É para divertir vocês. É para sacudir a consciência de vocês. É para fazer vocês acordarem desse sono que vocês ainda não acordaram. Para que vocês despertem como meus filhos amados. O que é bonito aqui, irmãos, é que só Jesus falou nesses termos, irmãos. É só Jesus que chama de amado aqueles que o rejeitam. Estou me lembrando aqui dele na cruz, diante de seus algozes, que antes de entregar o seu espírito, ele diz: Senhor, perdoa-lhes os pecados, porque eles não sabem o que fazem. Paulo, assim como Cristo, ele chama aqueles irmãos de amados, apesar de duramente rejeitado por eles. Porque ainda que vocês tivessem muitos instrutores, nenhum deles seriam para vocês como o Pai que eu sou, porque eu gerei vocês em Cristo Jesus. Por isso, portanto, eu peço que vocês sejam meus imitadores. A quarta marca de um ministro do Evangelho é que ele pode arrogar-se para os seus irmãos e dizer: imitem-me, assim como eu imito a Cristo. O ministro do Evangelho, ele é um espelho de Cristo entre o povo de Deus. Ele é uma cópia, ele é uma xerox de Cristo entre o povo de Deus. E aqui algo interessante, porque nós estamos sendo, irmãos, bombardeados por modelos de vida, de liderança, que querem atrair a sua atenção atrair a sua atenção e a minha atenção para eles mesmos. O que está sendo construído hoje no imaginário de muitos cristãos é que um pastor legal é um pastor que você quer copiar ele, que você quer vestir as mesmas roupas que ele, que você quer copiar o seu vocabulário, que você quer ler os mesmos livros que ele, que você quer frequentar os mesmos lugares que ele. É esse imaginário que está sendo construído. No entanto, o que Paulo está dizendo é o seguinte: imitem-me, mas como eu imito a Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte aqui: a verdadeira marca de um ministro do Evangelho é que quando você está perto dele, quando você tem o privilégio de conviver com ele, de compartilhar o seu tempo com ele, o que te dá vontade ao estar em contato com ele é se tornar parecido não com ele, mas com Cristo. O que dá vontade em você conviver com ele, mesmo diante das suas fraquezas, mesmo diante das suas inconsistências, é que você aprende que a única pessoa que você vai querer imitar é o Senhor Jesus da sua vida. Porque ele aponta para Jesus. Estar perto dele é querer estar perto de Jesus. Olhar a sua vida, compartilhar a sua vida é querer imitar a Jesus, porque a sua vida aponta para Jesus. Ele não é um fim em si mesmo, ele não aponta para si mesmo. E é isso que Paulo está lembrando aos coríntios aqui. Ele é um modelo para a igreja. E ele é um modelo para a igreja, mesmo nas horas difíceis. Assim como Jesus Cristo corrigiu os seus discípulos, ele também corrige essa igreja. Porque ele é corajoso, porque ele é independente, porque ele não está escravizado pela opinião da maioria. Ele segue a sua jornada de fidelidade a Cristo, doa a quem doer, haja o que houver. E ele termina capítulo 4, justamente não deixando nenhuma dúvida para os coríntios o que ele está falando.
E ele termina com uma pergunta, ou melhor, com duas. O que vocês preferem em relação a isso tudo? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? O que Paulo está dizendo é o seguinte, é que temos duas opções para resolvermos esse litígio entre nós dois. Entre eu e você, igreja, em Coríntios. Ou vocês recebem essa carta, quebrantem-se e arrependam-se, e quando eu chegar aí, iremos sentar na mesa da comunhão e celebrar a nossa reconciliação, ou eu vou fazer valer a minha autoridade que o Senhor me concedeu para disciplinar a igreja que Ele confiou a mim. O que vocês preferem? É assim que ele encerra a sua pergunta. Texto duro, né, irmãos? Texto difícil. Mas esse é o ônus de se ser exposto a uma pregação expositiva. É que você vai ter que lidar com textos que às vezes não são tão confortáveis. Mas esse texto é extremamente atual, irmãos. Esse texto é extremamente atual para nós. Qual é o ensino que o apóstolo nos entrega diante dessas 4 marcas que eu apresentei para vocês aqui? Que um apóstolo do Senhor, que o ministro do Senhor, ele é servo de Deus. E a marca da sua servidão, do seu serviço, é a sua fidelidade. Ele é corajoso. A sua consciência está cativa à palavra de Deus e não à opinião dos outros. Ele sofre. Ele chora. Ele corre riscos pelas ovelhas do Senhor. E, por fim, ele é um modelo de Cristo para a igreja. O que ele está querendo ensinar para essa igreja? O que ele está querendo fazer com essa igreja é desviar o olhar dela daqueles homens que a dividiam, para que essa igreja retornasse o seu olhar para Cristo, o supremo pastor das nossas almas. Ao falar nesses termos, com essa sinceridade, e isso está claro aqui no capítulo 4, ele anseia por esse arrependimento deles, ele chama esses irmãos de amados, ele aguarda, ele está na expectativa de um retorno reconciliador com essa igreja. Então, o que ele espera é que essa igreja responda essa carta e responda de forma cristã essa carta. Porque o que ele quer dela é que ela desvie o seu olhar de homens para Cristo. E essa reflexão, eu acho ela importante para nós hoje. De nós sabermos quem é o pastor das nossas almas e quem ele entrega para a sua igreja para que nós obedeçamos. Irmãos, eu acho essa reflexão ela é atual, porque eu falei aqui no começo sobre a tradição, a teologia reformada. Eu acho que um dos grandes legados que nós ganhamos com a teologia reformada nos últimos 10, 15 anos aqui na igreja brasileira é que nós passamos a nos preocupar com a formação dos pastores da igreja. Isso é um grande ganho que eu achei interessante, porque em seminários você percebe essa preocupação. Nós precisamos romper com essa sequência de pastores superficiais, de pastores com teologia superficial. Nós precisamos romper com isso. Então, precisamos formar melhor, capacitar melhor os novos pastores. Isso está muito claro. E nós temos já começado a comer desses frutos. Temos visto Deus levantar homens segundo a sua palavra, homens que se submetem à palavra do Senhor e a transmitem com fidelidade e com coragem. Existem conferências, congressos falando sobre a formação do pastor. Eu citei aqui no começo para vocês um livro que fala sobre a necessidade de resgatarmos uma visão bíblica do pastor. O meu ponto aqui, e baseado nesse capítulo 4, é que o que Paulo está fazendo aqui é que ele está tirando a reflexão dele e está transmitindo para a igreja. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: vocês precisam aprender a raciocinar biblicamente o que é um ministro do Evangelho, para que vocês não fiquem mais levados por ventos de doutrina como imaturos e como crianças. Eu já sei o que Deus espera de mim, é isso que Paulo está dizendo. Eu já sei para que o Senhor me chamou, mas vocês não sabem. Esse é o motivo pelo qual eu e vocês estamos em litígio. Então, o que Paulo está nos ensinando é que a reflexão sobre o que é um ministro do Evangelho, ela não pode ficar apenas concentrada entre pastores e seminaristas. Nós, como membros do corpo de Cristo, temos que refletir sobre isso.
Temos que ter uma visão bíblica sobre quais homens Deus coloca para liderar as nossas vidas. E é isso que ele está passando para a igreja de Coríntios. Vocês precisam saber a exata diferença entre um pastor e um mercenário. Vocês não podem ter dúvida da diferença entre um pastor e um ladrão. Usando aqui as palavras de Jesus Cristo em João 10. Vocês não podem ter dúvidas qual é a diferença entre um pastor e um falso pastor. Essa reflexão, talvez a grande lição, o grande ensino desse capítulo 4 é que ela tem que derramar-se para a membresia da igreja. Ela não pode ficar cercada, não pode ser conversa de pastores, apenas. Para que aquela moça que estava lá diante daquele túmulo, ao se encantar, ou melhor, se surpreender, que um pastor e um teólogo não podem ser a mesma pessoa, ela não tenha mais essa dúvida. Ela saiba olhar para isso e falar, não, é exatamente isso. É para isso que Deus chamou. E por que, irmãos, nós devemos ter essa visão? Para que a gente não seja mais seduzido, para que nós não sejamos como o corpo de Cristo seduzidos pelos falsos modelos que estão surgindo a 3x4 em nosso tempo. Há uma crise, irmãos, entre nós. E essa crise, ela está se espalhando pelo corpo. Porque você tem pastores correndo atrás do vento, descobrindo se eles têm que ser coach, terapeuta, militante político, ativista, porque eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Eles se afastaram do evangelho, eles estão perdidos. Então, eles não sabem qual é a moda do dia. É ser coach? Então, eu vou treinar para ser coach. Qual é a moda do dia? É ser terapeuta? Então, eu vou treinar, eu vou ler manuais, eu vou pegar macetes, eu vou pegar vocabulário para eu transformar um púlpito num divã. Qual é a moda do dia? Fazer militância política? Então, eu vou fazer. Eu vou falar de candidato A, eu vou falar de candidato B, eu vou falar de ideologia A, eu vou falar de ideologia B. E aonde está a cruz de Cristo? É o que Paulo está falando para os coríntios. Eu não decidi saber nada entre vocês a não ser Cristo e esse crucificado. Essa era a bússola do apóstolo Paulo. Interessante é porque isso não está saindo da boca, ou melhor, da pena de alguém que era um ignorante. Paulo era um homem versado na cultura da sua época. Ele podia muito bem absorver os modismos culturais da sua época e entregar esses modismos culturais para a sua igreja. Ele está dizendo o seguinte, o que é famoso hoje no meu tempo? É retórica, é a sabedoria grega, é o discurso grego, é o paganismo, tudo isso é famoso. Eu rejeito tudo isso e o que eu vou entregar a vocês é um Cristo, e esse crucificado, seja ele aceito ou recusado no mundo, mas é esse que eu vou entregar a vocês. Há pessoas em crise com isso ainda hoje. Em crise sobre o que eles devem entregar. Então, eles estão se perguntando, eu tenho que ser coach, eu tenho que ser político, eu tenho que ser animador de auditório, eu tenho que ter Silvio Santos, o que eu tenho que ser? Eu não sei. Então, eles saem buscando qualquer opção. Mas essa não é só uma crise de muitos pastores, é uma crise também de muitas igrejas. Elas estão ouvindo terapia no púlpito, elas estão ouvindo discurso ideológico no púlpito e não estão fazendo nada porque elas não sabem qual é a diferença entre o evangelho e um discurso ideológico. E a maneira de nós, ou melhor, de Paulo corrigir isso, ele entrega para essa igreja as marcas de um verdadeiro ministro. E o que eu tiro desse texto, caminhando para o final, são 2 princípios. Que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Coríntios para que eles não se esquecessem. Quando eu digo de princípio, eu estou dizendo o seguinte, tudo que você for analisar na vida de um homem de Deus, verifique se esses 2 princípios estão sendo cumpridos. Primeiro, que um homem de Deus, um ministro do Evangelho, ele é alguém que gera Cristo nas pessoas. E aqui eu me lembro de Jonathan Edwards falando exatamente sobre isso. Ele diz que um pastor, ele é alguém de uma atividade divina. Ele é alguém que suas mãos, suas vozes servem a Deus para produzir
filhos de Deus. Quando o ministro do Evangelho, ele abre a sua boca e prega o Evangelho, é como Ezequiel na visão do vale de ossos secos. Sua voz é usada pelo poder do Senhor, e aonde ela chega, ela junta ossos secos e transforma em carne e faz essas pessoas ressuscitarem. A obra de um ministro do Evangelho é ressuscitar mortos, fazê-los levantar-se em nome de Cristo e para servir a Cristo com o Evangelho. Tudo que ele faz, tudo que ele visa é levantar um povo para Deus. Paulo já usou essa metáfora aqui. Ele diz que ele e Apolo, no capítulo 3, são construtores. Eles estão construindo um edifício, mas nesse edifício ele não está colando pedra com pedra, tijolo com tijolo. Ele está levantando pessoas, que essas pessoas serão chamadas de povo de Deus, sacerdócio santo. Então a tarefa do ministro é levantar pessoas para Cristo, tirá-las da morte, chamá-las à vida por meio da sua vida. A gente sabe que o homem não tem poder para isso. A gente sabe que alguém vem da vida para a morte, alguém reconhece Cristo como seu Salvador por meio do Espírito Santo apenas. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus não usa paredes para fazer isso, Deus usa seus ministros. E a tarefa primaz desses ministros é produzir filhos de Deus. E o segundo princípio que nós vimos aqui nesse texto é que o ministro de Cristo, ele é modelo para o povo de Deus. Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas ele nos deixou homens designados por ele, para edificar o seu povo e para que por meio de suas vidas olhemos para Cristo, amemos a Cristo, sirvamos a Cristo, obedeçamos a Cristo. O interessante é que isso, até de forma indireta, o ministro do Evangelho, ele testemunha do Senhor Jesus. E o que eu chamo de forma indireta? Quando sua atividade não está diretamente ligada ao seu grande ofício, que é transmitir o Evangelho. Em aconselhamentos, em visitas, em reuniões, em administrações, todas essas atividades, muitas dessas, às vezes, indiretas, também são locais, são oportunidades para esse ministro nos fazer amar a Jesus como o Senhor das nossas vidas. E aqui, irmãos, cai por terra um mito. Cai por terra um mito de que para o ministro do Evangelho, ele nos induzir a amar a Cristo, esse ministro precisa ser perfeito. Até nas suas fraquezas, até nas suas falhas, até nas suas limitações, o ministro do Evangelho, ele nos faz amar a Cristo a partir do momento em que os seus pecados o quebrantam, o humilham e o faz clamar pela graça de Deus como remédio para a sua vida. São esses dois princípios que Paulo nos lembra aqui no capítulo 4, que devemos focar como evidência de que o Senhor nos deu ministros para nos fazer parecidos com Jesus. E eu encerro com uma aplicação. E essa aplicação tem a ver com o nosso dever. Aí eu estou aqui, irmãos, sentado nessa cadeira junto com você, nos lembrando do que o Senhor espera de nós. Porque o que já foi dito aqui, o que o Senhor espera de um ministro. Mas o que o Senhor espera de uma igreja que recebeu do Senhor a bênção de ser liderada por um ministro
que prega com fidelidade a palavra do Senhor e que não se omite de apresentar ao seu povo o conselho de Deus. O que resta a uma igreja que recebeu essa bênção? Obviamente não é a hostilidade que Paulo recebeu dos coríntios. É senão outra coisa. O amor fraternal e o serviço de cooperação para que esse ministro consiga cumprir diante de nós e com fidelidade ao Senhor o chamado que Deus lhe concedeu. Paulo recebeu da igreja de Coríntios hostilidade, incompreensão, resistência e infantilidade. E ele nos deixa esse texto para nos ensinar e nos lembrar que o Senhor nos deu os pastores para que a eles sigamos e a Ele obedeçamos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino com uma experiência que eu tive uma vez no Líbano, em que eu estava indo para um monte, não para orar, mas para conhecer. Dizia-se que aquele monte era o monte que Salomão utilizou para cortar os cedros para construir o templo. E no meio do caminho, o guia turístico teve que parar o carro. Ele nos mandou parar o carro porque na frente dele ele estava vendo uma passeata, não de pessoas, mas de ovelhas. E nós saímos do carro, encantados com aquela visão, afinal de contas é todo dia que você vê isso acontecer. Saímos do carro e nos aproximamos daquelas ovelhas. Uns 10 minutos, aquelas ovelhas atravessando aquela pista e subindo um morro, sem nenhum barulho, sem nenhum apito, sem nenhum grito. E eu perguntei para o guia que estava do meu lado, eu falei assim, como é que elas sabem para onde elas vão e aonde elas vão parar? E ele falou o seguinte, eu não sei, mas uma coisa eu sei, olha para lá para cima. Quando eu olhei para o alto, estava um pastor sentado num burrinho, observando as suas ovelhas caminharem. E ele me disse o seguinte, certamente elas conhecem o pastor delas, por isso que elas estão seguindo esse caminho. E é para isso que o Senhor nos deu ministros, para que ouçamos a voz de Cristo e não tenhamos dúvidas de quando o Senhor e pastor das nossas almas falarem a nós. As minhas ovelhas me ouvem, elas conhecem a minha voz e elas me seguem. Eu ainda tenho outras ovelhas desse aprisco e eu entregarei a elas pastores, para que esses pastores sejam a minha voz no meio do meu povo. É esse o Senhor a quem nós devotamos a nossa alma. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a seguir o pastor das nossas almas por uma obediência sincera àqueles homens que Ele nos colocou em nossos meios. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor, que ela nos instrui. E às vezes ela nos instrui, Senhor, nos constrangendo. Mas é uma ferida, Senhor, que cura. E nós queremos Te louvar por Tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor poupe a nossa querida CBI e todas as igrejas, Senhor, das seduções deste mundo. Das seduções deste mundo, Senhor, de serem lideradas e guiadas por homens, Senhor, que estão perdidos em suas vocações. Ensina-nos, Senhor, a crescer e amadurecer em Cristo, para que o Senhor, como pastor das nossas almas, Senhor, ilumine a nossa relação uns com os outros. Para que, ao enxergar a Ti, Jesus, como pastor das nossas almas, nós
pastoreemos uns aos outros e cumpramos, Senhor, a Tua palavra em obedecer àqueles líderes que o Senhor designou para a sua igreja, para que, por meio de suas vidas, Senhor, sejamos edificados e cresçamos à imagem do Teu Filho Jesus. Nesse momento, Senhor, eu quero Te entregar a vida do Senhor, do pastor Mateus, a quem o Senhor entregou, Pai, para servir ao Seu povo. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra os nossos corações para compreendermos cada vez mais as verdades que foram vistas aqui nesse texto, de forma, Senhor, que andemos e que sejamos guiados por Sua vida, por Seu exemplo e por Sua fidelidade. Que cresçamos juntos, Senhor, como um corpo e como um povo que glorifica o Teu nome neste tempo e neste lugar. Não permita, Senhor, que o orgulho que essa igreja vivenciou e que atingiu um apóstolo Teu, Senhor, seja uma realidade entre nós. Livra-nos disso, ó Deus, por Tua graça e por misericórdia. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.